Vamos continuar falando sobre o assunto que iniciamos sexta-feira próxima passada. Para tanto, vamos fazer uso do mesmo texto. João, capítulo de número 17, dos versículos de número 14 ao 18. João 17, Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 17, dos versículos de número 14 ao 18. Louvado seja Deus. Lemos assim a santa palavra do Senhor. A versão que eu estou usando é a Almeida Revista e Corrigida. E lemos assim: Dê-lhes a tua palavra, aleluia, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, a importância da oração. Muitos de nós, ou quase todos, ou todos nós, que servimos ao Senhor, sabemos da importância da oração. Da importância de estar orando, intercedendo, nós sabemos da importância da oração. Nós sabemos do poder que há no nome de Jesus quando nós oramos, porque isso se reflete em cura, libertação, livramento. Nós vemos isso acontecendo. Nós vemos através da oração pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Nós conhecemos essa palavra tão pequena, mas com um significado tão precioso, tão forte, tão poderoso, que é a oração. E sabendo de tudo isso, todo esse contexto, todo esse conjunto de qualidades, de adjetivos que nós encontramos na oração, nós quase não oramos. O próprio Senhor Jesus, em muitos textos registrados, nós vemos Jesus orando de madrugada, orando durante o dia, orando aqui pelos seus discípulos, como iniciamos falando na sexta-feira próxima passada, a importância da oração. E não só orar, precisamos também vigiar. Mas pouco, queridos, pouco fazemos com isto que é tão importante. É tão precioso, é tão importante. E por que nós não nos dedicamos um pouco mais? Não nos colocamos um pouco mais na presença do Senhor através da oração? O que nós vemos aqui, Jesus orando pelos seus discípulos, falando ao Pai sobre os seus discípulos. Isso porque ele já havia falado com os discípulos. Falamos aqui, sexta-feira próxima passada, algumas coisas a respeito desse assunto. Daquilo que Jesus tratou com o Pai. Não que o Pai não soubesse, mas os discípulos precisavam ouvir, os discípulos precisavam ver, os discípulos precisavam entender a importância deles no colegiado apostólico e dali para frente, quando Jesus fosse crucificado. Eles precisavam entender isso. Por isso que no capítulo 16, Jesus trata com eles a respeito de tudo quanto eles deveriam passar, que Jesus iria para o Pai, mas não os iriam deixar só, que enviaria outro Consolador, iria rogar ao Pai para que o Pai enviasse outro Consolador, a saber, o Espírito Santo de Deus, e diz o texto para que eles não ficassem sozinhos, para que eles não ficassem órfãos. E Jesus faz isto. Mas isto se daria depois da sua morte, depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão. Importante é ver que Jesus, quando começa a orar, nesse capítulo de número 17, no versículo de número 4, ele diz: eu glorifiquei-te, ele dizendo ao Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me destes a realizar. Jesus ora pelos seus discípulos. E eu acho isso tão maravilhoso, queridos, e às vezes eu testifico isso aqui, que eu oro por a cada um dos meus irmãos, nome por nome, pessoa por pessoa. Tem alguns que eu gasto um pouquinho mais de tempo na oração, não sei o porquê, mas o Senhor sabe. Tem pessoas que quando eu estou orando, eu paro no nome daquela pessoa e estendo um pouco mais a minha oração. Orar pelos discípulos, orar por aqueles que o Senhor confiou, orar por aqueles que o Senhor coloca na nossa presença. Pedidos de oração. Eu nem sei por quantas pessoas eu já orei que eu não conheço. Eu não conheço, mas o Senhor conhece.
E quantas pessoas que não me conhecem que têm orado por mim. A importância da oração. E Jesus diz, Pai, eu glorifiquei-te na terra tendo consumado a obra que tu me destes a realizar. Agora observem, queridos. Jesus fala com o Pai a respeito dos seus discípulos. E o versículo de número 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. O que eu vejo aqui, queridos, e falamos aqui na sexta-feira próxima passada, se nós não estivermos sendo odiados, alguma coisa está errada. Se quando falarmos de Jesus aí fora, nós não formos censurados, nós não formos rejeitados, não gritarem contra nós, não jogarem coisas em nós, alguma coisa está de errado. Alguma coisa está de errado. Observem que o próprio Senhor fala, eu dei-lhes a tua palavra, eu dei-lhes a tua vontade, eu dei-lhes aquilo que o Senhor colocou para eles fazerem, eu dei a eles. E por conta disso o mundo os odiou. Observem que Jesus está dizendo, eu dei-lhes a tua palavra. Mas os discípulos não haviam ainda iniciado o seu ministério. De forma individual e de forma coletiva. Eles não haviam iniciado. Então Jesus está tratando de um assunto aqui, depois da sua partida. Depois da sua ascensão. Jesus está tratando com o Pai a respeito disso. Eu entreguei a tua palavra e o mundo os odiou. Eu falei a respeito do céu, da eternidade, do reino, das mansões celestiais. Eu falei a respeito de salvação, de arrependimento. Foi esta a palavra que eu entreguei. E o mundo os odiou. Por quê? Porque eles foram contra o curso deste mundo. E quando nós vamos de encontro, por conta da igreja que o Senhor falou, que as portas do inferno não prevaleceriam, isso está dizendo o quê? A igreja está se movimentando, a igreja está marchando. E em todo lugar que a igreja chega, ela tem que incomodar. Em todo lugar que um cristão chega, ele tem que incomodar as trevas. Tem que incomodar as trevas. As trevas, elas irão se manifestar, de alguma maneira. Elas vão se manifestar. Por isso que o Senhor falou, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Agora, queridos, se eu e você não estivermos fazendo a diferença, nós somos iguais a eles. Isso nós precisamos refletir. Se nós não estivermos sendo diferentes, fazendo a diferença nesse mundo, nós estamos sendo igual a eles. Nós podemos estar dentro da igreja cantando, tocando, pregando, orando, ensinando a palavra. Mas se nós não estivermos fazendo a diferença aonde estamos plantados, aonde devemos estar, onde nós estivermos, se nós não estivermos fazendo a diferença, nós somos iguais a eles. Porque nós não estamos sendo luz. Nós não estamos fazendo a diferença, somos iguais. Tem um cântico que diz que eu não quero ser mais um. Não quero ser mais um em meio a uma grande multidão. Eu quero fazer a diferença. Não é ser diferente. Não é ser diferente, é fazer a diferença. É ter o brilho da glória do Senhor. É refletir o brilho de Cristo. E quando eu vou fazer a diferença, quem é contra mim vai estar satisfeito? Não. Vai querer impedir. Vai querer se levantar, vai se levantar contra aquilo que eu estou vivendo, contra aquilo que eu estou falando. Então, se eu não faço a diferença, então eu sou igual. Quantas pessoas têm medo de falar que é cristão? Quantas pessoas no seu ambiente de trabalho, ouvi isso há muito tempo atrás, o pastor Isaías falando, acho que foi até com a pastora Lúcia, onde ela trabalhava, quantas pessoas que são agentes secretos, não demonstram, não vivem, não falam, não testificam que são servos de Deus. Talvez por conta de serem rejeitados, ora que seja rejeitado e glorifique ao Senhor. Mas as pessoas, muitos, acabam não fazendo a diferença. Passam a ser iguais. As palavras, as brincadeiras, os gestos, as piadas, tudo entra num contexto normal. Então está sendo igual. Quantas pessoas
que quando tem uma roda de pessoas conversando, chega um servo de Deus, a conversa para, a conversa muda. A conversa torna-se outra. Mas quando um servo de Deus, ou pelo menos um pseudo-servo de Deus, chega numa roda e a conversa continua, e ele passa a se envolver naquela conversa, ele é igual. Ele só tem o rótulo, ele só tem o título de cristão, de discípulo, de seguidor de Jesus. Mas lá dentro, na essência mesmo, é igual. Porque não quer fazer a diferença. Não bate na mesa. Não diz para o que foi plantado naquele lugar. Não diz para o que veio. Simplesmente está ali e vai fazer parte de um todo que já está plantado. Então nós precisamos olhar, cada um de nós, olharmos e refletirmos sobre isso. Se eu não estiver fazendo a diferença, eu sou igual. E eu não quero ser igual a esse mundo. Eu não quero andar no mesmo curso que esse mundo anda. Eu quero andar na contramão. Isso se dizendo a respeito de servir a Deus. Porque nós necessitamos do trabalho. Nós necessitamos do recurso financeiro. Nós necessitamos estar inseridos no contexto social. Mas nós não precisamos fazer o que muitos deles fazem. Nós não precisamos. Nós podemos fazer a diferença neste mundo mau. Falei aqui na sexta-feira próxima passada, e permita que isso desça ao teu precioso coração. Permita que isso seja encontrado no teu coração. Se só por recebermos a palavra de Deus, o mundo nos odeia, imagina se nós colocarmos ela em prática na nossa vida. Se nós colocarmos ela em prática, se somos odiados, porque só pelo fato de recebermos essa palavra, da maneira talvez que estamos recebendo agora, já somos odiados, imagine, querido, se nós, eu e você, colocarmos essa palavra em prática, batermos na mesa e dizer, a partir de agora, eu vou querer fazer a diferença. Se eu já sou odiado, quem quiser me odiar, entra na fila, pega a senha e depois vem falar comigo. Não dá, queridos. O Senhor Jesus, ele foi rejeitado. Ele veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo número 1, versículo de número 12, está ali. Ele veio para o que eram os seus. E quantas vezes, queridos, nós podemos estar indo em um contexto que são pessoas nossas, e nós não sermos recebidos, não sermos ouvidos, não sermos atendidos, e aí sermos odiados, e a partir de ser odiados, serem perseguidos. Se nós colocarmos em prática aquilo que nós já sabemos a respeito da palavra de Deus, o que vai acontecer é isso. Seremos perseguidos. Mas quem aqui quer ser perseguido? Por isso que o Evangelho, em muitos lugares, está sendo pregado da forma que está. Já não faz diferença. E o Evangelho, nós sabemos, que é boas novas de salvação. E não somente isso, diz o texto sagrado, é o poder de Deus para todo aquele que crê. É a palavra de Deus quem diz. E como eu vou me isentar, como eu vou sair dessa realidade? Jesus sabia o que nós iríamos atravessar no dia de hoje. Ele sabe o que nós iremos passar amanhã. O irmão Marcelo fala, estou vivendo em base em 2 versículos, João 16, 33. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci, o Senhor está dizendo. E o outro é perseverar até o fim, para receber a coroa da vida eterna. Então nós precisamos, queridos, saber se esses 2 versículos, eles realmente fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Como temos falado aqui nas terças-feiras. Pessoas que estão deixando de viver a promessa, porque estão vivendo fragmentos. Deixa de viver a promessa, porque está se apegando a fragmentos de desânimo, de cansaço, de tristeza, de enfermidade. Dá mais atenção da enfermidade do que para o Senhor.
dá mais atenção para o desânimo do que para o Senhor, dá mais atenção para a tristeza do que para o Senhor. Deixa de viver as promessas porque está apegado demais àquilo que o mundo oferece. Mas o Senhor está dizendo, vocês vão ter aflições. Então não permita que as aflições sejam um fragmento para que você viva mais aflições do que eu ter vencido. E nós precisamos olhar para esse texto e vermos aí como nós estamos inseridos nele. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou deste mundo. Queridos, tem um cântico da harpa cristã, 202, se eu não me engano, que diz: sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo a venha buscar. Eu sou peregrino, nós somos peregrinos. Nós não somos desse mundo. O Senhor nos chamou para vivermos uma eternidade em mansões preparada desde a fundação do mundo. Mas para isso, queridos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença aonde nós estamos plantados, aonde nós estamos inseridos. Isso porque, queridos, é fácil de ver o Senhor dizendo, deles a tua palavra. A palavra é do Pai, a palavra é de Deus. Falamos aqui, Hebreus 4:12. A palavra é dele. Agora, queridos, quem vive mais pela palavra, peca menos. Quem vive mais pautado na palavra, quem vive mais se envolvendo com a palavra, com a oração, com louvor, com consagração, o texto diz a respeito da santificação. Quem vive mais pela palavra, peca menos. Quem vive se esforçando para viver aquilo que a palavra diz, o que a voz escrita diz, peca menos. Por isso que o Senhor disse no versículo de número 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a santificação, quando nós olhamos para a santificação, simplesmente o que está em Lucas 9:23, que os irmãos já ouviram por muitas vezes eu dizendo. E Jesus dizia a todos, santificação se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando nós nos negamos a nós mesmos, quando nós deixamos de ser Senhor da nossa vida, das nossas decisões, nós estamos nos santificando. E como é que eu me santifico? É pela palavra, é pela verdade. Então, quanto mais eu viver pela palavra, menos eu vou pecar. E isso o Senhor está dizendo, não peço que os livre, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E a maneira que Ele tem para nós nos livrar do mal, para nós entendermos, é que nós precisamos nos santificar. Nós precisamos viver mais pela palavra. Nós precisamos viver mais pela voz escrita. Nós precisamos nos debruçar um pouco mais sobre esse assunto maravilhoso que é a palavra de Deus. Nós precisamos orar a Deus, pedindo direção a Ele, pedindo entendimento a respeito do que nós estamos lendo, a respeito do que nós estamos vivendo. Senhor, me dá direção, me dá entendimento. É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Porque se não for, Senhor, me mostra. Se não é isso que o Senhor quer, me mostre, Senhor. Eu fiz uma oração há muitos anos atrás, queridos. Senhor, quando o Senhor falar comigo, por favor, fale de uma maneira que eu entenda. E Ele faz isso. Ele fala de uma maneira que a gente entende. Às vezes não, mas na maioria das vezes nós estamos entendendo o que Deus está falando conosco. Nós sabemos o que Deus está falando conosco. Falei aqui em outra oportunidade, queridos, nós não precisaríamos aprender mais nada a respeito da palavra de Deus. Poderíamos fechar esse livro sagrado e não aprendermos mais nada. Bastava só colocar em prática o que nós já sabemos. O que nós sabemos sobre arrependimento? O que nós sabemos a respeito de perdão? A respeito de confessar? A respeito de falar do nome de Jesus?
de confessar com os nossos lábios aquilo que nós sentimos no nosso coração, Paulo dizendo aos romanos. Se com a nossa boca nós confessarmos, e com o nosso coração nós crermos, se com o nosso coração nós crermos e com os nossos lábios confessarmos que Cristo Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. É o texto. Se nós vivermos isto apenas, é o suficiente para estarmos com o Senhor na eternidade. Mas verdade é que nós aprendemos, ouvimos, nos alimentamos, mas também nos esquecemos. A realidade é essa. Quantas mensagens nós já ouvimos? Quantas palavras o Senhor já nos deu? E o mundo continua batendo palma para nós. Quando era para estar nos odiando. É assim que está. É dessa maneira. E o Senhor está trazendo para nós esse momento da palavra para nós olharmos, para nós vermos como está a nossa situação. Há quanto tempo nós não levamos uma pessoa à presença do Senhor? Há quanto tempo nós não paramos para conversar com pessoas que nós conhecemos, não é desconhecido não, pessoas que nós conhecemos que estão afastadas, pessoas que estão fracas, pessoas que estão desanimadas. Há quanto tempo? Qual foi a última vez que nós paramos e falamos, hoje eu vou gastar um tempo do meu dia em oração em favor daquela pessoa? Há quanto tempo nós não fazemos isso? Cada um reflita sobre isso. Nós precisamos olhar que isso faz a diferença, e se nós não estivermos fazendo essa diferença, nós estaremos sendo iguais. Eu estou preocupado com a minha salvação. Como isso é importante. Como isso é maravilhoso, se preocupar. Mas e quem está do meu lado? E quem trabalha comigo? E quem mora perto de mim? E as pessoas que eu encontro no dia a dia, que eu cumprimento, que passa na frente da minha casa, do meu trabalho, que fala bom dia para mim, que fala bom dia para ela. Quanto tempo nós estamos gastando falando de Jesus para essas pessoas? Dê-lhes a tua palavra e o mundo os rodeou. Nós precisamos parar e ver. Se nós queremos pecar menos, nós temos que viver pela palavra. Viver mais perto da palavra. E se nós vivermos mais perto da palavra, nós vamos sentir o desejo para que as pessoas também vivam, para que as pessoas também sintam o que nós sentimos quando cantamos aqui, sim, eu amo a mensagem da cruz. Nós precisamos fazer com que essas pessoas sintam. Mas às vezes o nosso sentimento por essa verdade, por essa realidade, ele não é externado. A alegria que nós sentimos parece que é interna. Nós não extravasamos essa alegria, que deveríamos extravasar, de saber que o Senhor está presente, de saber que o Senhor está aqui, de saber que o Senhor se importa com a nossa vida. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Se por só receber o mundo nos odeia, queridos, volto a dizer aqui, e se nós colocarmos em prática? Agora observemos, querido, vemos hoje em dia muito do que o Lucas escreveu no capítulo de número 9. Jesus, Senhor, deixa que eu enterre meu pai, deixa que eu vá ver as terras, deixa que isso, deixe. Nós somos assim. Nós damos muitas desculpas para tudo que envolve o reino. Nós gastamos mais tempo pensando no que nós iremos falar do que aquilo que nós queremos viver, que é estar perto do Senhor. Como é que o mundo vai odiar discípulos de Jesus que não falam de Jesus? Como é que o mundo vai odiar homens e mulheres que são discípulos de Jesus, que não gastam tempo em oração? Como é que esse mundo vai odiar essas pessoas?
Como é que esse mundo vai odiar, se não está incomodando? Se as portas do inferno estão lá do mesmo jeito. É o texto, queridos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós fomos enviados a este mundo para fazermos a diferença. E observe, não se trata só de um mero receber. Não é só uma questão superficial, não. Isso vai muito mais além. Falei aqui alguns dias atrás que a voz escrita tem muito mais para nos falar do que já tem nos falado. Muito mais. Quantos textos são usados em oportunidades diferentes, por pessoas diferentes, e o Senhor tratando de assuntos pontuais na nossa vida espiritual. Quando diz santifica-os na verdade. Agora observem, esta situação é a palavra de Deus vindo nos santificar. E nós precisamos nos santificar através da palavra. A palavra vem para nos santificar, mas encontra resistência da nossa parte. Mas ela veio para santificar. Ela veio para transformar as nossas vidas. Ela veio para nos levar para mais perto de Deus. Mas aí o que acontece? Isto fica numa região superficial. E não é assim que nós devemos tratar a palavra de Deus. Não é assim. Falei aqui na garagem, na verdade, sobre uma menina, que a ela foi perguntado numa escola bíblica dominical, lá em São Miguel Paulista. Isso eu não era nem crente, nem servia a Deus ainda. Escutei esse relato através dos meus irmãos. Perguntaram, Gigi, se jogarem seu pai num poço sem fundo, o que você faz? Ela parou, pensou e falou assim, eu jogaria uma corda sem fim. Para um poço sem fundo, uma corda sem fim. E se nós não fizermos essa diferença, nós estamos nesse poço sem fundo. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele é a corda sem fim, para nos alcançar e nos trazer de volta à realidade que nós precisamos viver. Nós cantamos aqui o louvor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aí a pergunta é, fazemos mesmo isto? Será que nós consagramos todo o nosso ser, o tempo todo, ao Senhor? Aonde nós estamos? Com quem nós conversamos? Os nossos pensamentos? Será que nós consagramos os nossos pensamentos ao Senhor? Será que os nossos sentimentos, eles são consagrados ao Senhor? Será que as nossas decisões, elas são consagradas ao Senhor? Obrigado, servo de Deus. Será que são consagradas todo o nosso ser? Porque se todo o nosso ser for consagrado, o mundo irá nos odiar. O mundo não irá nos suportar. Pessoas irão atravessar a rua para não passar perto de nós, sem nos conhecer. E nós queridos, nós estamos tendo alguns testemunhos aqui, de pessoas que estão incomodadas, porque nós estamos plantados aqui. O meu patrão não gosta de vocês. Glória a Deus. Terça-feira próxima, foi passada, né? Retrasada. Antes da oração, estávamos aqui fora. Eu estava como o porteiro, os irmãos aqui orando, um grupo bastante significativo, da maneira que as terças-feiras nós vamos tendo um número bem pequeno, mas esse dia estava bastante irmãos orando, um grupo bom. E eu estou ali fora, uma pessoa para na minha frente e falou assim, eu vou meter a mão na sua cara. Eu falei, olha, eu acho que não é uma boa ideia. Eu vou meter a mão na sua cara porque você é crente, você não vai poder fazer nada. De graça. E aí, irmão, se ele bate na minha cara? Primeiro que eu não ia deixar. Mas se ele acerta? Será que eu já aprendi a dar o outro lado?
Mas isso mostra, queridos, que de alguma forma, de alguma maneira, seja ela minúscula, nós estamos incomodando. Aí eu pergunto para os meus irmãos, e se nós orarmos um pouco mais? E se nós declararmos as maravilhas do Senhor através do louvor um pouco mais? E se nós pararmos aqui um dia de sábado, domingo, nesses faróis aqui, neste cruzamento aqui, e começarmos a entregar folhetos e falar de Jesus para as pessoas? Será que nós iremos incomodar? Sim. Será que o Senhor vai se agradar do nosso feito? Sim. E o que o texto diz em Atos 2:44? O que em Atos 2 diz? Que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Por quê? Porque a igreja estava unida, versículo 44, estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Não só estavam juntos, mas estavam unânimes. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Então nós precisamos ver de que lado eu estou. Como diz uma música, de que lado eu estou, de que lado você está, de que lado você vai querer ficar. Vamos ficar do lado de quem? Do que venceu ou do que foi vencido? Somos nós que temos que tomar um posicionamento. Servir a Deus é maravilhoso. Cantar louvores é maravilhoso. Ter a liberdade de passar por essas portas, nos reunirmos como igreja, é maravilhoso. Ouvir o texto sagrado é maravilhoso. Nos abraçarmos, nos confraternizarmos, dizermos para o irmão, eu te amo em Cristo, é maravilhoso. Mas isso está incomodando o mundo? É isso que nós temos que ver. É isso que nós temos que ver. E se não estamos incomodando, queridos, vamos refletir sobre o assunto. Será que estamos recebendo a palavra com profundidade? Eu estou dizendo em nós, não na profundidade da palavra, porque o evangelho é simples. E somos nós, principalmente muitos pregadores que complicam. Mas o evangelho de Jesus Cristo é simples. É simples. Então, será que nós estamos recebendo o evangelho com essa profundidade? Ao ponto de escondermos ele em nós? E passarmos a viver porque está escondido, porque é importante? Agora observem, queridos, se ao ponto de esconder esse evangelho, essa bênção que nós temos à nossa disposição, se eu escondo, mas isso não está relacionado ao quanto ele é precioso, de que maneira eu estou escondendo? Se é tão precioso para mim, se é tão importante para mim, eu tenho que esconder muito bem escondido. Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se ela é preciosa, a maneira que eu vou esconder tem que estar à altura. Deles a tua palavra, ele nos deu. E o que nós estamos fazendo com ela? Só reverberando, só passando para frente? Será que nós não precisamos viver um pouco mais? Quem recebe a palavra da verdade não ficará livre dos ataques, das dúvidas. Quem recebe a palavra da verdade não ficará livre do ataque das dúvidas. Sempre haverá alguém questionando, dizendo que não é assim. Dizendo que não é dessa maneira. Pega-se o texto bíblico, queridos, isso não é novidade para nós. Para muitos parece que é, mas não deveria ser. Porque o que a serpente fez com a Eva foi isso. Ela lançou dúvida aonde existia a verdade. Aonde a verdade estava presente, a serpente foi lá e lançou uma dúvida. E vocês acham, os irmãos acham que parou com isso? Não. Continua no mesmo formato. Só que desta feita um pouquinho mais melhorado, um pouquinho mais aperfeiçoado, um pouquinho mais dinâmico, um pouco mais envolvente. Um pouco mais extenso, um pouco mais flexível. Mas quem quer viver a verdade, quem recebe a palavra da verdade, não ficará livre dos ataques da dúvida.
não vai ficar livre. Porque a serpente fez isso e ela continua fazendo. E às vezes de pessoas que estão perto de nós, dentro do nosso lar, dentro da empresa, dentro do meio onde vivemos. Pessoas que estarão lançando dúvida na verdade que nós recebemos da parte de Deus acerca do Evangelho, acerca de uma vida devotada a Ele que deveríamos ter. Lançarão dúvidas. E são essas dúvidas que irão fazer pessoas deixarem de incomodar esse mundo. Deixarem de incomodar. Lá vem o crente. Paramos de conversar porque o crente vem vindo. Que coisa maravilhosa. Para de conversar mesmo. Porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em mim do que é daquele que está no mundo. Então tem que fazer a diferença. O mundo tem que conhecer quem são os verdadeiros nessa reta final. Ao ponto de incomodar mesmo. Ao ponto de incomodar mesmo. Tem um monte de palavras que estão sendo entregues, queridos. Porque aqui o texto diz, deles a tua palavra, Jesus dizendo, mas tem um monte de palavras que estão sendo entregues. A diferença está em quem está entregando para ser entregue. A diferença é essa. Quem está entregando a palavra para que eu entregue para vocês? Quem é que está entregando para mim? É o Senhor? Então eu tenho que entregar com responsabilidade. E a partir do momento que eu recebo de Deus e entrego para os meus irmãos têm a responsabilidade de examinar tudo e reter aquilo que é bom, levar para a sua casa espiritual aquilo que lhe pertence, nem mais e nem menos. Nem mais e nem menos. Porque, queridos, se eu recebo de Deus e entrego para os meus irmãos podem receber, mas antes de fazer isso, permitir que isso desça ao seu precioso coração, os meus amados têm que analisar. Tem que ver se aquilo realmente vem da parte de Deus. Nós precisamos fazer isso. Essa palavra falou comigo, é para mim. Essa aqui eu vou guardar porque amanhã eu posso precisar. Mas quantas palavras vazias, quantas dúvidas estão sendo semeadas em pessoas sinceras, em pessoas que são tementes a Deus, quantas dúvidas estão sendo lançadas. E quem é que está dando essa palavra? É o dono dela? Não. Porque a verdade, queridos, como temos dito aqui, quem recebe a palavra da verdade não está livre, não está isento dos ataques da dúvida. Elas serão lançadas. Elas serão lançadas. E de tanto serem lançadas, em algum momento, se nós não estivermos atentos, como diz o texto sagrado, porque nós devemos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que não venhamos a nos desviar delas, falando a respeito da salvação em Cristo. Nós precisamos ser mais diligentes, estarmos mais atentos com aquilo que nós estamos recebendo. Porque o inimigo, queridos, ele irá lançar dúvidas. E nós temos que estar atentos. Qual é a fonte? Da onde que essa palavra está vindo? Eu preciso saber a fonte. Se é de Deus, eu recebo. Se é de Deus, seja feito a tua vontade, Senhor. Eu quero esconder ela no meu coração. A fonte é o dono da palavra, então eu recebo. É o dono que está falando comigo, de onde está vindo? De onde essa palavra está vindo? Ela é fruto de uma vida devotada em oração? Ou ela é fruto da inteligência artificial? Essa palavra está vindo da onde? Quem é a fonte? Quem é o dono dela? É a inteligência artificial? Ou isso foi conquistado em intimidade alcançada? Também que é IA. Intimidade alcançada. Da onde que essa palavra veio? Do IA. Mas, irmão, inteligência artificial não, de uma intimidade alcançada com Ele. É no joelho dobrado. Eu recebi essa palavra porque eu orei. Eu recebi essa palavra porque Ele me acordou pela madrugada. Eu recebi essa palavra porque Ele desceu ao meu coração para que eu compartilhasse.
eu sei quem é o dono dela, eu sei da onde é a fonte. Mas o que acontece? Hoje, orar para quê? A inteligência artificial me dá tudo o que eu preciso, o que eu quero. Em 5 minutos eu consigo preparar um sermão, até menos que isso. Leio 2 vezes, pronto, acabou. Da onde está vindo a palavra? Qual é a fonte? É o dono que está compartilhando? É o dono que está entregando? De onde ela está vindo? Queira estar perto, querido, permita que isso desça ao teu precioso coração. Queira estar perto de quem recebe a palavra dele. Isto é, queira estar perto de quem está perto de Deus. Queira estar perto de quem está perto de Deus. Queira receber a palavra de quem recebe a palavra da parte de Deus. Procure estar perto de quem está perto de Deus. Esse irmão está perto de Deus? Esse irmão tem alguma coisa diferente. Ele tem alguma coisa... Eu acho que ele está perto de Deus. Eu quero ficar perto dele. Esse irmão ora. Então eu quero ficar perto dele. Porque ele está orando. E eu quero ser assim também. Esse irmão aqui jejua. Então eu quero estar perto dele. Esse irmão aqui é dedicado na leitura da palavra. Eu quero estar perto dele. Nós precisamos estar perto de quem está perto de Deus. Porque foi isso que aconteceu. Jesus só entregou a palavra aos discípulos porque os discípulos estavam perto dele. Foi ele quem chamou os discípulos. Foi ele quem colocou o colegiado ali pertinho dele para entregar a palavra para eles. Foi Jesus. E nós estamos perto de Jesus o quanto? O quanto nós estamos perto de Jesus? O quanto nós estamos perto de pessoas que estão perto de Jesus? Quanto? Se nós estivermos distante dessas pessoas, vamos nos aproximar. E se nós estivermos perto, vamos chegar para mais perto. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus. Queremos te louvar, Senhor, e te bendizer. Porque mais uma vez, Senhor Deus, a tua palavra, ela veio ao meu encontro, ela veio ao nosso encontro. Tenho a plena convicção que de alguma maneira o Senhor falou comigo, e também falou com os meus irmãos aqui presente e aqueles que estão de forma remota. Ó Deus bendito, que nós possamos nos aproximar de quem se aproxima do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu de Cristo sou. Querido Deus, nós nos colocamos nesse momento mais uma vez diante da tua presença. Pai querido, pedindo perdão pelos momentos que temos sido negligentes, Senhor, de não estarmos incomodando esse mundo, Senhor. Pelo contrário, Senhor Deus, por muitas vezes estamos vivendo um evangelho, Senhor, apático, sem brilho, sem vida. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra na minha vida, nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nos impulsiona, Senhor Deus, a estarmos buscando a Ti mais e mais através da oração. Pai, que o nosso louvor possa incomodar, Senhor, esse mundo. Que ele possa chegar diante de Ti como, ó Pai, um perfume, um cheiro suave e agradável, Senhor. Que o nosso levantar, que o nosso sentar, que o nosso andar glorifiquem o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por ter nos chamado, por ter nos escolhido para sermos Teus filhos, Senhor. Por ter nos dado a oportunidade, Senhor Deus, que os anjos queriam ter, Senhor, de proclamar a Tua verdade, a Tua palavra. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito continue falando ao meu e aos nossos corações a respeito desta verdade, que o Senhor tem nos dado a Tua palavra para que o mundo venha nos odiar. Ó Pai bendito, nos ajude a fazermos a diferença, aonde estivermos, aonde o Senhor nos colocar. Em nome de Jesus, eu oro juntamente com os meus irmãos que são os Teus filhos, agradecidos para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém, Senhor.